Igreja vencedora de Cristo, porque uma igreja adoece e morre. O texto, Mateus 16, versículo 18, Mateus 16, 18, diz assim: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Outras versões diz, e as portas do inferno não poderão vencê-la. E há uma outra ainda versão, a NVT, ela diz: agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Então, meus queridos, o texto acima, que ora nós lemos, Jesus ele fala da igreja como sendo sua, como sendo dele. Aonde ele é o construtor dessa igreja. E dessa igreja ele é o cabeça, ele é o principal, ele é quem preside, ele é quem governa esta igreja. E a igreja de Cristo, ela é construída de um só povo, um só. Ela é construída de cristãos judeus? Sim, mas também de cristãos gentios, como nós somos, se não somos judeus. Mas ela é constituída de fato de um só povo, brancos, negros, idosos, jovens, enfim, é um só povo. É uma igreja que nela não existe nenhum tipo e nem pode existir algum tipo de distinção social, natural ou enfim, qualquer outro tipo de diferença. E dessa forma, cada cristão dessa igreja, esses cristãos, eles são pedras vivas e que vivem como pedras vivas para a glória de Deus. São pedras vivas sobre a pedra fundamental, que estão fixadas, basiladas, fundamentadas sobre a pedra principal, que é Cristo Jesus. E estes cristãos, eles devem se reunir em congregações, a fim de adorar a Deus, de prestar o seu culto a Deus, mas também servir a Cristo, o dono da igreja, o cabeça da igreja. E esses cristãos, eles devem viver coesos em amor, e devem viver assim a fim de revelar ao mundo lá fora, ao mundo trevoso, ao mundo que está sob trevas. Eles devem viver em coesão pelo amor em Cristo Jesus, a fim de revelar a esse mundo exatamente este amor que nos une dessa forma, essa unidade que ocorre por conta do amor de Cristo. E quando Jesus fala sobre as portas do Hades, tem um significado aqui de poder e de autoridade. Mas neste caso, simbolizando o poder da morte e de Satanás. As portas do Hades, as portas do inferno. Ou seja, o poder da morte, o poder de Satanás. E quanto a este poder, os seres humanos, eles encontram-se como escravos de Satanás e subjugados pela morte. Contudo, querido, Jesus, por meio de sua morte e por meio da sua ressurreição, morte e ressurreição, ele então derrubou as portas do inferno, libertando daí para frente todo pecador que nele crê, da cadeia do pecado ao tempo que venceu a morte. Agora, há um entendimento absurdamente equivocado a respeito que Pedro é
esta pedra a que Jesus se refere, que Pedro é essa rocha principal da igreja de Cristo. Portanto, queridos, tratando-se assim, esta afirmação de uma desastrosa, melhor dizendo, demoníaca heresia. Uma heresia que tem se perpetuado e se perpetuando tem enganado a muitos. A pedra ou rocha a qual Jesus aqui se refere neste texto não é em absoluto o apóstolo Pedro. Ou seja, não é a pedrinha, o pedrisco Pedro. Pedro no grego quer dizer Petros, ou seja, pedra, ou uma rocha solta, um pedaço de rocha, uma pedra. Então Jesus, ao se referir a esta rocha, a esta pedra, ele não está aqui falando sobre Pedro, mas sim quanto à rocha fundamental, a Petra, não Petrus, mas Petra, rocha. É como se fosse um recife rochoso, uma grande bancada de pedra, de rocha, granítica, dura, durável. E essa rocha fundamental é exatamente o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, Jesus é a verdadeira rocha, rocha essa na qual a sua igreja está edificada. Sobre esta rocha a igreja foi construída e tem sido construída. Então o que Jesus disse foi: você é Pedro, Petros, você é uma pedrinha, Pedro. E sobre esta pedra, essa pedra, Jesus, a Petra, a rocha, edificarei a minha igreja. Sobre mim ela será edificada. Bem, queridos, mas se Pedro não é a rocha, o que é essa rocha? Uns versículos mais atrás, deste versículo 18 que lemos, veremos a fala de Pedro quanto quem é a rocha. Ele vai dizer exatamente quem é essa rocha. Visto que Jesus havia aqui perguntado o que os homens diziam sobre a sua identidade. Jesus pergunta: o que é que dizem aí a respeito do Filho do Homem? O que é que falam sobre ele? O que falam? O que é que dizem quanto quem é ele? E disseram os discípulos: dizem que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Já outros falam que tu és Jeremias. E por aí vão dizendo que tu és ou esse, ou aquele outro, ou enfim, qualquer outro dos profetas. Ou seja, diziam, segundo o entendimento das pessoas, que Jesus era um entre muitos, que Jesus era bom, mas que Jesus não era o melhor. Até diziam que Jesus era grande, mas não o supremo, o soberano, o todo-poderoso. Diziam até que Jesus era o profeta, mas não diziam que Jesus era o profeta. Ou seja, queridos, essas afirmações quanto quem era Jesus o tornava, de alguma forma, um grande impostor. Porque, afinal, Jesus afirmava ser igual a Deus, o Pai. Eu sou um com o Pai. Eu e o Pai somos um. E assim, diante destas respostas, Jesus perguntou agora aos seus discípulos. Ele volta para os seus discípulos e diz: bem, lá eles dizem isso quanto à identidade do Filho do Homem.
Mas, e vocês? O que é que vocês creem que eu sou? E foi exatamente aí aonde Pedro dá o devido significado à rocha a qual Jesus edificará a sua igreja. Quando Pedro aqui faz a sua gloriosa declaração de fé. Pedro diz, lá no versículo 16 desse mesmo capítulo de Mateus, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, louvado seja o nome do Senhor. Aqui está a resposta. A rocha fundamental está exposta na profissão de fé de Pedro. Jesus, queridos, ele é a verdade. Ele é a verdade e única verdade na qual a igreja está fundamentada. E, portanto, nada, absolutamente nada poderá prevalecer sobre a verdade, que é Cristo. Nada irá prevalecer sobre ela. Nada poderá derrubá-la, extingui-la, acabá-la, destruí-la. Por quê? Porque ela está construída sobre o fundamento que é Cristo. Portanto, é um grande engodo, é uma grande mentira, é uma terrível heresia afirmar que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está firmada e tampouco afirmar que ele é o maior líder da igreja. Isso é balela. Isso é conversa fiada. Não, de forma nenhuma. Deus não colocou Pedro como a pedra fundamental da igreja, a qual essa igreja é construída, mas sim o seu Filho, Jesus Cristo. Está equivocado a figura de Pedro como um grande religioso. É equivocado, me perdoem os nossos queridos católicos, dizer que Pedro foi e é a pedra fundamental da igreja, aonde Jesus Cristo construiu. Nunca foi Pedro o Papa da igreja. Nunca. Mas enfim, não é nesse quesito que nós queremos entrar. Agora, com toda certeza, fora de Jesus, a rocha, tudo mais é areia movediça. E nada poderá se sustentar dessa forma. Então, a igreja que tem Jesus como seu único, sólido e firme fundamento, será uma igreja vitoriosa, pois será uma igreja brava, será uma igreja aguerrida, será uma igreja intrépida, uma igreja corajosa. Será uma igreja que não se deixa intimidar com os ataques, mas, ao contrário, ela contra-ataca com a autoridade do Evangelho. Ela não se cala, ela não se omite. Ela não é uma igreja que sela a sua boca, mas, ao contrário, é uma igreja que evangeliza. No versículo 17, o Senhor vai dizer: darei a vocês as chaves do reino dos céus. Aqui não é a figura de Pedro lá no céu com a chave, tu entra, para tu eu vou abrir, para tu eu vou fechar. Não. Essa chave é o Evangelho, é a graça de Deus, que foi dada não somente a Pedro, mas a todos os apóstolos e a nós também que cremos. E, portanto, de posse dessa chave, a chave do reino dos céus, o Evangelho, a graça de Deus, nós como igreja não nos omitimos. Ou nos omitimos? Ou nos calamos?
a fim de não confrontar. A fim de não fazer simplesmente porque estamos preguiçosos. Não, essa não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é preguiçosa. Ao contrário, ela é disposta. Ela está pronta. Ela está como um soldado, pronto às ordens do seu general, esperando a sua ordem, em sentido, e ao receber a ordem, bate a continência e diz: eis-me aqui, Senhor, eu irei. Ela tem todos os subsídios para trabalhar para a obra do reino de Deus. Todos. A igreja de Cristo tem. Então a igreja de Cristo, ela não é uma igreja inerte. Ela não é uma igreja indolente, demente e acomodada. Ao contrário, ela, por ser de Cristo, ela não se omite, porque ela sabe que a palavra diz que aquele que sabe fazer o que é certo, o bem, e não faz, esse omite e está pecando. Ela sabe. E ela não quer ser omissa, em hipótese alguma. Ao contrário, a igreja de Cristo, ela tem vontade em si de ser bastante diligente, responsável naquilo que foi comissionada, naquilo aquilo que ela foi responsabilizada. E, portanto, sabendo o que tem que fazer, ela vai lá e faz. E sendo a igreja de Cristo, uma igreja ousada, guerreira e vencedora, se é a igreja de Cristo, ela é assim, corajosa, é guerreira e é vencedora. Mas como é que pode ter existido? E ainda existir igrejas mortas e morrendo. Mortas e morrendo. Como é isso? No livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3, lá relata sobre cartas a quem Jesus direcionou a 7 igrejas. E ali Jesus exortou, ali Jesus repreendeu, ali Jesus não ficou com arrudeio nem com mimimi, ali Jesus não ficou com o discurso de David Leonardo e nem de Tiago Brunet, mas ele foi direto ao ponto. Tem um contra ti, tem um contra ti, tem um contra ti. Há somente 2 ele elogiou. E também não foi com arrudeios. E nem dando glória a elas. Então Jesus repreendeu, advertiu, aconselhou e, como falei há pouco, elogiou. E ao final, estas igrejas que eram localizadas na Ásia Menor, o que aconteceram com elas? Morreram. Foram vencidas. Delas só restaram ruínas, destroços e ainda relatos históricos. Aquela história, está vendo ali? Ali existia a igreja de Hermínia. Ali era a igreja de Éfeso. É como se também daqui a um tempo, espero que não, alguns dizem ali, existia a IEB Comunhão. Morreu. Foram vencidas. Só restou lembranças, relatos históricos, num passado e um passado bem distante. E inclusive hoje na região da Ásia, então Ásia Menor, na época Ásia Menor, o cristianismo lá, é insignificante. Quase não existe. Existe.
mas quase não existe. Existe. Existe porque ainda existe igrejas dispostas, ousadas, corajosas, que lá estão, lutando aguerridamente, sem se deixar adoecer, para depois morrer e ficar somente no campo da história. Então nós iniciamos a introdução dessa mensagem com um texto em Mateus, onde expressa a promessa de Jesus. E a promessa é que sua igreja, a qual ela é alicerçada sobre a base inabalável da rocha fundamental, que é Ele próprio, que é Cristo. Então ele diz que a sua igreja, ela jamais será vencida pelas portas do Hades. E evidentemente que eu quero dizer aqui que jamais será vencida porque é promessas do Senhor. Agora, essa igreja aqui é a igreja invisível do Senhor. É a igreja que vai para o céu. A igreja que vai para o céu e pronto. Ainda que estejam em ruínas. Mas que igrejas podem seguir um caminho de morte, de adoecimento e de morte? Sim, podem. Como muitas, aqui como no relato das igrejas da Ásia, como muitas que vêm morrendo no decorrer de tempos e tempos, e que estão morrendo, e estão já perto de serem sepultadas, ainda que parecendo vivas. Mas, queridos, por que uma igreja vem a morrer? O que houve? Ou o que há? Que igrejas adoeceram, morreram e continuam morrendo. E eu quero, junto com vocês, verificar os motivos sobre 4 verdades fundadas na palavra de Deus, e aqui, em especial, no livro de Apocalipse. Aí você já pode ir abrindo sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 2, onde lá relata as cartas a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler a princípio o versículo 14 e 15 do capítulo 2, e também os versículos de 20 a 23. A primeira verdade, Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15, e os versículos de 20 a 23. A primeira verdade é que uma igreja adoece, morre, quando a palavra não lhe é mais importante. Perdeu o valor. Ela adoece e morre. Quando a palavra de Deus perde o seu valor. É a parte mais chata do culto. Começam a dar coceiras nos ouvidos. Há inquietação, o senta, levanta, parece mais brincadeira de criança. Está demorando demais. Pronto. Quando a igreja começa a navegar por aí, ela começa a adoecer e tende a morrer. Apocalipse capítulo 2, versículo 14 e 15 diz: contudo tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Versículo 15
De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas, dos liberais. Aí o versículo 20 agora. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Versículo 21, dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Versículo 23, matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. Então, queridos, não diferente com as igrejas contemporâneas do tempo de hoje, do tempo presente, estão acontecendo as mesmas coisas que ocorreram com as igrejas de Pérgamo e Tiatira, a quem esses versículos foram encaminhados nas suas devidas cartas. Elas foram receptivas, elas foram coniventes, elas acordaram, elas assentiram, elas disseram sim aos falsos profetas. Elas disseram sim e receberam e assentiram as inúmeras heresias. Receberam os ensinamentos diabólicos de Balaão, contaminaram-se com toda sorte de teologias demoníacas e distúrbios de ordem morais e éticos. Balaão foi um falso profeta, que comprado pelo rei Balaque, que era inimigo de Israel, incentivou o povo israelita a voltarem a adorar ídolos. O que muitos têm levado a igreja a viver idolatria. Do eu, do dinheiro, dos haveres desse mundo e do próprio mundo, das culturas e tantas outras coisas. Existem balaques e mais balaques nas redes sociais nesse exato momento, levando a igreja a esse tipo de coisa. E líderes dentro da igreja, esses anjos ao qual forem direcionados essas cartas, e o anjo teria que passar para toda a igreja, não era só para o pastor, não era só para o líder. Esses anjos que estão recebendo esses balaãos em seus púlpitos, estão sendo aqui advertidos, exortados por Jesus Cristo, dizendo: tenho contra ti. E não é coisa boa escutar do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, dizer: tenho contra ti. Não é bom. Na igreja de Tiatira, lá havia uma mulher que se dizia profetiza, como muitas que tem por aí se dizem, e que ficam fazendo lives e mais lives, e ensinando os membros daquela igreja, aquela fazia isso e essa faz também, seja nas lives, seja nos púlpitos, ensinando aqueles membros da igreja imoralidade sexual, dizendo que esse tipo de coisa, que viver isto, não agride em nada os preceitos de Deus. Ela dizia que a imoralidade não representava algo grave para a vida de nós cristãos. Podem viver, fiquem à vontade, Deus é bom.
Avalie, olha, se Jesus estivesse lá no Éden, assim como Adão pecou, ele pecaria também. Jesus desceu dos céus, veio à terra, se tornou pecador e pecou. E as pessoas dando ouvidos, as igrejas dando ouvidos, e anjos de muitas igrejas, tais como essa e nos dias de hoje, sendo coniventes e trazendo essas pessoas para o púlpito para enganar os eleitos de Deus. Não é coisa boa. Jesus chamou aquela mulher de Jezabel. Dizem que é possível que fosse de fato o nome dela. Ou senão Jesus estava fazendo referência exatamente a uma ímpia rainha do Reino do Norte, contemporânea do tempo de Elias. E essa Jezabel, ela é esposa de Acabe, rei de Israel. E aquela mulher introduziu a nação no reino de Acabe por conta de um marido banana. De um marido banana. Introduziu dentro do reino de Israel a idolatria a outros deuses. Introduziu promiscuidade, sensualidade e prostituição. Queridas, pode mostrar seu corpo. Foi Deus que lhe criou. Olha que arte bonita. O que é belo é para se mostrar. Faça biquinho no seu Face, nos seus stories. Tire fotos nos seus fios dentais. E vocês, meninos, façam do mesmo jeito. Afinal, vocês foram libertos. Vocês não são mais escravos. Vocês agora são livres. Eu sou livre. E a conduta daquela mulher era completamente associada a uma mulher despudorada e depravada, sedutora. E tudo isso que aconteceu à igreja de Pérgamo e Tiatira foi resultado, sabe de quê? Do desprezo e desvalorização à palavra. E isso acontece inclusive dentro de igrejas reformadas, que dizem ser cheias de teologia, mas também de muita depravação e de libertinagem. Mediante dar ouvidos aos nicolaítas que aqui por aí estão, e que enchem da mesma forma os nossos ouvidos de afagos, relativizando o pecado e dizendo que o pecado que a Bíblia diz que é pecado, ele diz que não é. Falam bonito, mensagem bonita, grande pregador, mas é um liberal, é um libertino, é um servo de Satanás. E uma igreja que menospreza a palavra, que deturpa, que transforma e adultera a palavra, é uma igreja que se acha num estado de total predisposição a receber toda sorte de heresia. Fica de boca aberta. Engole Charles Spurgeon, engole Augusto Nicodemos, mas engole também Thalita Ribeiro, engole Ed René Kivitz, engole Sila Malafaia. O que vier está comendo. É uma igreja vulnerável. É uma igreja que anda bamba, trôpega. Nem é uma coisa e nem é outra. É uma igreja completamente vulnerável a adoecer, a enfermar.
E tudo isso através do que ela se deixa contaminar e contaminar pelos falsos ensinos e pelos profetas mentirosos. É uma igreja, e uma igreja, queridos, que ela abandona a palavra, ainda que escute a palavra, mas abandona. Ela está absolutamente indefesa às investidas das heresias que vai conduzi-la a uma apostasia e, consequentemente, à morte. E estas coisas, infelizmente, mais do que nunca, eu repito, temos visto nas mais variadas igrejas espalhadas por todo o planeta, e o que inclui o nosso Brasil. As mais tradicionais denominações, tais como a nossa denominação batista. Denominação batista que teve ao longo dos anos uma história bonita, uma história de profunda grandeza, uma história sublime, uma história bonita de se contar as histórias dos batistas. Mas essa denominação também, quanto outras, todas elas, sem exceção, umas mais, outras menos, mas existem todas elas, estão se deixando levar pelos valores totalmente mundanos e colocando ao lado o que diz a palavra de Deus a respeito de se deixar pelo mundanismo. Ou Paulo não escreveu em Romanos 12, versículo 1 e 2, o seguinte: portanto, irmãos, ou seja, ele está falando a crente, a cristão. E olha Paulo, ele diz: suplico-lhes. O negócio estava feio. Suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus. Agora veja o motivo que nós devemos entregar o nosso corpo a Deus. Por causa de tudo que Ele fez por vocês, como ministrou aqui a Adelânia. Entregue o seu corpo a Deus. Por qual motivo? Pelo que Ele vai fazer? Pelo que Ele vai me dar? Não, Paulo diz, por causa de tudo que Ele fez. Está no passado, está na cruz. Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. A palavra de Deus está dizendo que essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Como verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, dando a Ele todo o seu ser, pelo que Ele nos fez. Aí Paulo vai no versículo 2 e diz: não imitem. Não imitem o quê? O comportamento e os costumes desse mundo. Mas deixem que Deus, ou seja, esse deixe, quer dizer, se submetam a Deus para que Ele vá lhe transformando por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês possam experimentar o que a gente tanto já sabe de cor: a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Quer experimentar? Nós queremos experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus? Então nos submetemos a Ele e entregamos o nosso corpo, não porque o que nós queremos barganhar com Ele, assim não, mas entreguemos em submissão a Ele pelo que Ele já fez, em amor grato. Então a palavra adverte e exorta a nós, igreja de Cristo,
que não venhamos nos deixar ser levados pelas convicções e os conceitos deste mundo, mas que a nossa mente, que antes fora contaminada por estes conceitos, seja agora transformada pelos padrões e os padrões de Cristo. A palavra nos pede que sejamos sacrifícios vivos de louvor a Deus. Ela pede que a nossa vida seja o nosso culto racional a Deus. E só uma forma de assim sermos, queridos, que é por meio da obediência a Deus, e só conseguiremos ser obedientes a Deus se nós, antes de tudo e acima de tudo, valorizarmos a sua palavra como um tesouro precioso que se guarda no coração. De outra forma, não, eu acho assim, eu penso assim, eu vou fazer assim. E tem mais. Obediência a Deus. E isso tudo por uma única causa e motivo. Por tudo quanto Ele fez por nós. Ter dado sua vida, sem nós merecermos, como pagamento dos nossos pecados, que nos enviava ao inferno. Se eu ou se você, se nós achamos pouco isso que Ele fez por nós, é porque nós nunca e nunca mesmo nascemos de novo. Nós nunca fomos uma nova criatura. Contudo, queridos, as igrejas estão se perdendo e adoecendo e por fim morrendo, mesmo o apóstolo Paulo o Senhor deixando por meio do apóstolo Paulo a sua mensagem. A Bíblia nos ensina os padrões que Cristo quer que sigamos, mas muitas igrejas, nós somos igreja, a igreja, muitas igrejas têm imitado o quê? O que Paulo está falando, o comportamento e os costumes deste mundo. A Bíblia diz, ela fala não para o sexo antes do casamento e também fora do casamento, é o que a Bíblia diz. Agora o que é que o mundo diz? Arrocha, sim, tem nada a ver, é a mesma conversa de Satanás, lá não é, nada, é porque Deus não quer que vocês sejam felizes, pode comer, desobedeçam e façam sexo. Não que sexo é ruim, mas dentro do casamento. Nem pode fora dele e nem antes dele. A Bíblia diz não à sensualidade. O que é que o mundo diz? Se mostre, se exponha, vá, provoque, incite a promiscuidade. A Bíblia diz, não digam palavrão. O mundo diz sim. A Bíblia diz não a embriaguez. O mundo diz, tome da número 1 a número 1000. Se embriague, se embebede, se misture e se contamine com esse mundo. Para que eles dizem, esse é dos nossos. Esse é crente, mas é dos nossos, Uriel. Olha o que a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Não usem isso para satisfazer a sua vontade carnal. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros e em amor. A liberdade é isso. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Ele diz, tudo me é permitido,
mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, é lícito. Não há ilegalidade, eu não vou receber multa, eu não vou ser preso, se eu beber, se eu prostituir, se eu adulterar. Não, eu não vou. Mas ele disse, isso não convém aos santos de Deus. E Paulo também exorta lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8, dizendo, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, e tudo que é puro, tudo que é amável, e tudo que é admirável, ou seja, tudo que é louvável, tudo que pode dar a Deus louvor e glória. Paulo diz, pense no que é excelente, naquilo que é excelente e digno de louvor. Então as igrejas têm seguido doutrinas espúrias, sujas, ilegítimas, tanto se deixando levar pelo liberalismo, que sujeita a libertinagem, que culmina, que resulta a libertinagem, quanto pelas questões místicas. Olha o místico, feijão místico, dízimo místico, dê que ele vai dar 1000 vezes mais. E tantas outras coisas que tem igreja aí que está parecendo mais terreiro de macumba. E a intenção de tudo isso, dessas igrejas que se deixam levar por isso, é só uma questão de ganância e vaidade, orgulho, soberba, avareza. É para que haja um crescimento substancial dentro de uma igreja, que tenham muitas pessoas. Contudo, isso vai ao fim culminar no esvaziamento dela. Porque daqui a um tempo, nem isso essas pessoas vão querer mais buscar. Elas vão viver segundo os seus critérios, cada um tomando conta da sua vida, como quem diz, Deus por todos e cada um por si. Muitos fazem isso dentro das suas igrejas para que encham de pessoas. O problema é que vão ser só pessoas, Isabel. Só gente. Nunca vão ser pedras vivas. A igreja pode até encher, mas ao mesmo tempo será uma igreja vazia, doente e morta. Segunda verdade. A segunda verdade é que uma igreja adoece e morre quando perdeu sua identidade. Ela já não sabe quem é mais. E aí, quando ela perde a identidade, ela passa a ficar a cara do mundo. E o pior, fica a cara do mundo, irmã Zezé. E nem se dá conta disso. Acha que está tudo certo. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Depois nós vamos ler o 15, o 16 e o 17. Versículos de Apocalipse 3. Alguém bota mais uma aguinha aqui, por favor? Apocalipse capítulo 3, versículo 1.
escreva esta carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Versículo 15. Sei de tudo que você faz. Você não é frio, nem quente. Desejaria que fosse um ou outro. Em outras versões diz morno. Você é morno, aliás. Mas porque é como água morna, nem quente nem fria, eu o vomitarei de minha boca. Você diz, sou rico e próspero, não preciso de coisa alguma. E não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e está nu. Quero lembrar mais uma vez a todos que me escutam que essa é a mensagem de Jesus, não vem do pastor. Então, embora na igreja de Sardes não pregasse heresias, mas era uma igreja impregnada pelo pecado. O problema de Sardes não era heresia. O problema de Sardes era morte espiritual. Era uma igreja hipócrita, caminhando por meio de uma fé superficial, rasa. Suas obras eram más e suas vestes estavam contaminadas, estavam sujas. Jesus não tinha uma palavra de elogio sequer, uma sequer, para essa igreja, a igreja de Sardes. Exteriormente ela parecia uma boa igreja. Uma igreja com um templo grande, bem iluminado, bem climatizado, poltronas bem acolchoadas, microfones de primeiro mundo, uma banda, uma orquestra. Então ela parecia uma boa igreja. Mas lá dentro, no seu interior, ela era como um sepulcro caiado. Dentro, ela fedia, porque estava podre. Estava em estado de putrefação. Uma igreja que imita, uma igreja que se amolda, uma igreja que se conforma com o mundo não resistirá. A sua chama ao final vai se apagar. A sua identidade não vai mais existir. Tanto a igreja de Sardes quanto a de Laodiceia viviam este mesmo tipo de fé. E o pior de tudo, é que tanto uma como a outra achava sua igreja, a igreja. Pela sua quantidade de membros, muito possível, 5, 10, 15, 20 mil membros. Pelo registro financeiro das entradas de dízimos e ofertas,
aquela suntuosidade do templo, que eu acho isso a maior besteira, eu particularmente. Eu já disse algumas vezes aos irmãos e disse, olha, ar-condicionado, nós temos aqui 3, tem um quarto para instalar. Cadeira, púlpito de vidro. Beleza, é o templo do Senhor, a gente tem que dar uma arrumadinha. É como nossa casa. Agora, o que é que adianta? Me diga uma coisa, sou eu, minha mulher e meu filho morando, eu, Davi e Zani morando numa casa. O que é que adianta eu ter uma mansão com 20, 30? É absurdo, passa do normal. Eu sei que tem roupas que chegam a um preço um tanto caro, mas tem sua qualidade. Existem camisas que eu tenho que eu comprei há 7, 8 anos, estão lá em ordem. Essa aqui mesmo tem 4 que eu comprei. E está em perfeito estado. Até tem uma lógica. Agora, comprar uma camisa por 20, 30 mil reais, um vestido por 50 mil reais, uma bolsa por 15, 20, 30, 40 mil reais. É absurdo, não é não? Agora, um templo suntuoso, banhado a ouro, com tecnologia de ponta, com tantas e tantas e tantas coisas, a fim só de encher, de afagar a nossa vaidade. Em que isso glorifica a Deus? Em que isso diz que aquela igreja é boa, está dentro do propósito de Deus? Eu lhe pergunto, quando Jesus vier, ele leva o templo? Leva? É por isso que eu até sou desfavorável aos irmãos investirem mais em recursos para comprar um prédio. Jesus não vai levar de volta. Aliás, de volta não, ele não vai levar. O que ele vai levar são almas aonde o nosso dinheiro investiu nelas, em missões e evangelismo. Aí é um bom investimento. Esse recurso nosso, aí vai para a Bolsa de Valores do Reino de Deus. Mas isso aqui, não. Isso não vai para o céu. É vaidade. Pura vaidade. É visão templária. E visão templária está fora do propósito de igreja. Ou uma igreja é uma agência missionária evangelística, ou ela não é igreja. Então a igreja, ela parecia ser muito boa, mas não era. Elas se achavam a igreja. Elas não conseguiam enxergar quão decadentes era e cada vez mais estavam ficando. A igreja de Sardes, a essa igreja, Jesus disse que ela pensava ser uma igreja viva. Jesus disse, olha, tu tem fama, tu diz que é viva, mas tu está morta. Lembremos mais uma vez, eu estou falando de igrejas e nós somos igreja. Isso é para ver se nós nos encontramos em meio a estas. Nos vimos sentados em algum banco destas. Ela pensava estar viva, mas estava morta. Já a igreja de Laodiceia, aquela se achando algo muito importante, Jesus lhe disse que era ela quem? Infeliz, miserável, pobre, cega e está nua. Eu acho que nós vamos lembrar de domingo passado, quando Paulo falou assim, disse, ei, você que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Você que pensa que essa palavra não é para você, abra o olho. Abra o olho. É para fulano.
Você que pensa que está bem no filme, aos olhos de Jeová, abra o olho. Jesus disse: você é infeliz, miserável, pobre, cega e está nua. E que pela sua indolência, hipocrisia e falsidade, eu estou a ponto de lhe vomitar. Gente, pecado é ruim, é triste, é horrível, é diabólico. Quando pecamos, estamos fazendo a vontade do inimigo das nossas almas, Satanás. A gente tem que botar isso na cabeça. Mas o pior não é pecar. O pior não é o pecado em si, seja ele qual for. O ruim de tudo isso é ter a incapacidade de reconhecer o nosso pecado, a nossa patifaria com Deus. Isso é que é triste. Pecar, quem não peca? Evidentemente que porque pecamos não quer dizer que pisa o pé no acelerador, mete o pé na jaca, não. Mas o ruim de tudo é pecar e não achar que está pecando. Achar que já é o supremo crente, ou o supremo pastor, ou o supremo cantor, ou o supremo baterista, tecladista, guitarrista, o supremo diácono, o supremo presbítero, o supremo missionário, o supremo evangelista. Ei, não, só existe um supremo e o nome dele é Jesus Cristo. Nós somos pecadores. E o princípio de conhecermos a graça é entendermos que somos. A questão não é só a queda. A questão é continuar caído. E o pior, está caído e pensa que está em pé. A altivez e a arrogância de uma igreja vai, sabe o que fazendo com ela? Vai adoecendo, enfermando, e vai enfermando, e cada vez mais. E assim ela vai se aproximando do quê? Da sua sepultura, da sua morte. Terceira verdade. Uma igreja morre, adoece e morre, quando ela perde o entendimento do amor. Não é mesmo, Davi? Uma igreja adoece e morre quando ela perde o entendimento do amor, o significado do amor, o valor do amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candeeiro do seu lugar entre as igrejas. Mais do que nunca, nós sabemos o quanto é louvável, o quanto é importante, o quanto é valioso nós termos zelo, nós temos prazer pela palavra de Deus. Porque quando nós temos zelo por ela, quando ela passa a ser importante, ela nos dá a condição, ela nos dá subsídio de
de nós rejeitarmos heresias e doutrinas mentirosas, assim como ela nos dá a condição de confrontar e repudiar e denunciar falsos mestres e falsos profetas. Ela nos dá a condição de não sermos omissos. Contudo, uma igreja que ainda que se conduza dessa forma, com zelo pela palavra, mas abandona o seu primeiro amor, pensa uma teologia que não vai valer nada, que não vai ter valor nenhum. Sabe por quê? Porque todo o seu entendimento da palavra não vai valer, não vai ter valor, sentido algum, não vai ter valor algum. Perde o sentido e perde o valor. Eu sei, eu falo, eu prego, mas não vivo. Não põe em prática. Eu sei sobre o amor transformador, soberano, misericordioso e gracioso de Deus, mas eu não exerço esse amor. Falamos sobre isso também domingo passado. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1 ao 3. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa, ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O apóstolo Paulo, ele fala muito bem disso. Ele fala que uma igreja pode ter doutrina, ela pode ter teologia, mas se ela não tiver amor, todas essas coisas não terão valor algum. Será como uma lata batendo, sem som. Isso, queridos, porque a partir do momento que a igreja se esquece do amor, essa igreja não conseguirá ser uma igreja piedosa e altruísta. Uma igreja que preocupa-se com os outros. Uma igreja que se esquece do seu primeiro amor, ela também esquece de motivar-se por meio exatamente desse amor. Foi o que falamos logo no começo. O que nos motiva a fazer a vontade de Deus, a sermos igreja, a sermos dispenseiros, administradores, evangelistas, proclamadores, servos, é o amor de Deus por nós. Se essa não for a nossa motivação, não tem sentido, não tem valor nada o que eu ou o que você faz. Uma igreja, quando ela vive continuamente seu primeiro amor, ela vive motivada a ser piedosa, ela se lança com toda a força de sua vida em busca do resgate das almas perdidas. Uma igreja que ela abandona seu primeiro amor, ela é incapaz de lembrar-se do amor de Deus pela sua vida e lembrar com gratidão. Ela se torna daí para frente, sabe o quê? Uma igreja movida, sabe por quê? Pela religiosidade. Meu pai é pastor, eu vou para a igreja. Eu preciso ir porque eu sou líder do Ministério de Louvor.
Aí eu preciso ir para lá, porque afinal de contas o pastor João Bernardino falou muito bem de mim e de João. E eu agora preciso estar lá, labutando lá na IEB Comunhão para Deus. Eu preciso ir por isso. Eu preciso fazer isso, dar cestas básicas, ajudar no projeto de Alain. Porque, afinal de contas, Deus me deu um emprego. Se não for por amor a Deus o que você faz para Ele, sua oferta não vale nada. Ela pode até ser usada, o seu dinheiro, no reino de Deus. Se a sua igreja tiver visão de reino de Deus, se ela não tiver, vai usar o pastor mesmo para ele, para comprar esse W4 dele. Eu vou fazer até uma campanha disso. Torna-se um religioso. Age, mas age por agir. Não age motivado pelo amor. E o amor de Deus por ele em primeiro lugar. Afinal, Ele nos amou primeiro. E porque Ele nos amou primeiro é que nós amamos. Eu não amo só a Verônica. Amar a Verônica é fácil. Amar a Isabel é fácil. Amar Davi, aí que é fácil. É amar quem eu não sei, nem eu conheço. E amar inclusive até aqueles que pisaram no nosso calo, no nosso pé. Porque quantas vezes eu e você pisamos no calinho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Uma igreja desse tipo, ela até pode ser muito ativa na obra do reino de Deus. Ela pode até fazer aqueles avanços, Sumé, bairro das indústrias, Cidade Verde, ela pode fazer tudo aquilo. Ir às casas dos necessitados, levantar recursos com grande dificuldade para abençoar vidas necessitadas que nós não conhecemos, pode fazer até tudo isso. Ela pode ser muito ativa em muitas coisas. Como muitas vezes existe muito ativismo dentro das igrejas. É café não sei da quê, é chá não sei das quantas, é churrasco dos homens, é pipoca das crianças, é não sei o quê, e tudo mais, mas sem um sentido de amor no coração pelas almas perdidas. Pode ter discipulado, mas se não for por amor, se não for por amor eu ensinar ou aprender, ensinar a fim de pessoas serem abençoadas por amor de Deus e aprender para poder ensinar e falar as coisas que o Senhor nos ensinou às pessoas que precisam saber o que nós precisamos, o que nós antes precisávamos e continuamos a precisar. Mas se não for por amor, sem sentido. É um símbolo, é um sino batendo, blém, 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 blém. E não diz absolutamente nada. Ela pode ser muito ativista, mas se não for motivado pelo amor de Deus, esse trabalho será, primeiro, inconstante e também não vai durar. Se a palavra, que é a revelação de Deus, que é o fundamento de nossa vida, se ela é isso de fato para nós, se é esse significado que a palavra tem para nós, um fundamento de nossa vida, então a nossa vida precisa expressar e testemunhar a palavra a qual nós tanto damos valor.
Uma igreja tem doutrina, uma igreja tem palavra, mas uma igreja tem que ter vida, e uma vida que seja a expressão plena da palavra. De outra forma, esta igreja, ela vai adoecer e vai morrer. Quarta e última verdade. A quarta e última verdade é que uma igreja adoece e morre quando ela não persevera nos seus fundamentos, no seu propósito. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. E depois vamos ler Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse 2, versículo 10 diz: não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Agora, capítulo 3, versículo 11. Venham em breve, apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome sua coroa. Em tudo aquilo que nós desejamos fazer, projetamos, em que nós queremos muito realizar em nossas vidas, coisas que nós aspiramos, nós haveremos de nos dispor inúmeras vezes a negar as nossas vontades. Nós vamos muitas vezes abdicar do nosso tempo, do nosso descanso, dos nossos prazeres, do nosso lazer, dos nossos recursos, inclusive. Afinal, há um objetivo, nós temos um propósito. E este propósito nós queremos muito realizar em nossas vidas. Não é assim? Eu quero passar num concurso público. Eu invisto em cursinho, eu invisto em estudar, perco minhas horas, trabalho durante o dia, então eu tenho que estudar à noite, perco horas e horas de sono. Aí eu quero ser reconhecido dentro do meu trabalho, eu quero dar tudo no meu trabalho para eu alcançar aí uma promoção, e eu começo a me esforçar a chegar cedo, e bem mais cedo, e sair mais tarde. Eu começo a me preocupar com as coisas da empresa, coisas muitas vezes que nem é da minha função, mas eu quero mostrar serviço, a fim de quê? Eu quero uma promoção. Aí eu preciso tirar uma nota boa, aí então eu estudo. Eu quero comprar aquele carro. Eu agora eu não vou mais para pizzaria durante um ano, eu não vou mais para jantar, eu não vou para a praia. Agora o dinheiro, quando eu pensar na pizzaria, quanto é? 40, 50 reais? Pronto, na caixinha. Roupa? Não. Daqui a um ano eu penso em comprar alguma roupa. A meia está meio sofrida, a camisa não está muito boa, o vestido não está legal, mas meu carro é o meu propósito. Dinheiro na caixinha. Aí eu estou cansado, dormi pouco, hoje eu nem almocei. Não, mas eu tenho que me esforçar, eu tenho que deixar para lá. Eu almoço, eu nunca ouvi falar porque morreu, porque almoçou, comeu uma vez no dia de manhã. Quando eu chegar em casa eu como. Aliás, até para comprar carro ou celular ou tantas outras coisas, até deixar de almoçar na hora do almoço na empresa, deixa. Caixinha. E às vezes até para ir para a igreja, eu não almocei. E a barriga começa a roncar dentro da igreja e diz: Senhor, cala a boca desse pastor que eu quero ir para casa. Vê se ele tem um infarto ali em cima e leva logo para o céu, pai. Ou então derrama sobre ele a unção para ele ficar mudo.
Então, em tudo nós vamos nos dispor em sacrifício, a fim de beneficiar nossas famílias, nossos filhos. Negamos as nossas vontades, é de fato, abdicamos do nosso tempo, da nossa saúde. Ou seja, quando nós nos dispomos dessa forma, o que chama-se isso? Perseverança. E perseverança implica, sabe em quê? Em acreditar. Implica em lutar. E implica ir até o fim, aconteça o que acontecer. Não se preocupe que eu não estou com um discurso aqui de pastor coach. Se isso começar a acontecer na minha vida, eu digo logo ao Senhor, não me leve nem para o céu, me mande para o inferno. Perseverar é o difícil de, é o oposto de desistir. E Jesus elogiou essas igrejas, a de Esmirna e a de Filadélfia. Jesus, quanto a essas igrejas, ele não repreendeu, ele não deu carão, não. Ele elogiou. Não houve repreensão. Mas essas igrejas morreram. E com toda certeza, no caminhar de muitos anos, essas igrejas deixaram de perseverar, deixaram de ser fiéis até a morte. Deixaram de ser fiéis à palavra de Deus. Elas não reteram o propósito. Elas esqueceram do amor de Deus. Elas pararam de influenciar e foram influenciadas. Elas não contagiavam mais, ao contrário, agora elas se contaminavam, passando a imitar e a se amoldar ao mundo. Antes ela contagiava o mundo, aí passaram a se contaminar. E quando se contaminaram, começaram a imitar, começaram a moldar e começaram a se conformar. Foi que essa igreja aconteceu com ela? Perdeu o foco. Perdeu a motivação principal. As igrejas de Esmirna e Filadélfia começaram seus dias bem, foram bem, perseveraram na palavra e valorizaram essa palavra como um tesouro em seus corações. Elas perseveraram no partir do pão, elas perseveraram na comunhão, e isso em tudo no amor. Mas chegou um tempo, não vigiaram. Elas perseveraram, contudo não permaneceram. Não adianta começar bem e terminar mal. É preciso começar e terminar bem. Aquela igreja não vigiou. E porque não vigiou, ela não permaneceu na sã doutrina. Aí ela adoeceu e morreu. Assim são as gerações e gerações. Por que essas igrejas morreram? Porque não perseveraram em todas essas coisas. No propósito, no fundamento, na palavra, a fim de prepararem a geração futura para que continuasse. Que tristeza a geração que tem por aí afora preparada para ser igreja de Cristo.
A igreja tem sido omissa dentro da sua casa, no ensino e no testemunho para com seus filhos. A igreja tem sido omissa. E se a igreja não mudar, a próxima geração, se a igreja não mudar, a próxima geração de igrejas já nascerá doente e fadadas à morte logo cedo. Ministério de Louvor. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz: lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Eu creio que todo mundo sabe que no atletismo, no quesito atletismo, nós temos uma modalidade chamada maratona, que é um esporte que exige muito esforço físico. Afinal de contas, é um percurso de 42 quilômetros, com várias atividades. E nesse percurso, aliás, a maratona é só percorrida correndo. Mas nesse percurso, o atleta, esse percurso de 42 quilômetros, o atleta ele vai enfrentar muitas adversidades. Ele vai enfrentar trechos de aclives, de subidas e também de descidas. Ele vai enfrentar a adversidade, as intempéries do clima, ou seja, pode estar muito quente ou muito gelado, muito frio. Quando eles pegaram uma subida muito íngreme, ele vai ter ali que exercer muito esforço. E avalie que além da subida ainda tem um vento contrário, que é mais esforço ainda. Vai consumir suas energias, sua força vai ficar combalida. Vai ter momentos em que ele vai se sentir fraco. E nesse exercício de grande esforço físico, ali seus músculos vão contrair, as dores vão chegar de forma intensa, e ele pode ficar até prestes de um acontecimento, de uma contusão, de uma distensão muscular. Agora, fora isso, ainda tem outra coisa. A briga interior, a luta interior, a luta consigo mesmo, o conflito interno. E aqui está o conflito interno, o propósito a ser alcançado, a linha de chegada. Contra o desestímulo cá dentro do seu interior. É aquela conversa, não vai dar certo. Não vai dar, eu estou cansado. Não vai dar, o calor está intenso. Ou então não vai dar, o frio está me congelando. As dores musculares estão aumentando a cada passo que eu dou. Aí na mente vem, não vou conseguir. Não vou conseguir. Não diferente é a maratona da nossa carreira cristã como igreja de Cristo.
dificuldades surgirão. Aflições estarão dentro do nosso ser. Mas nós temos que olhar aquele que é o consumador da nossa fé e saber que Ele está do nosso lado e vai nos dizer: não disse eu, seja forte e seja corajoso. Não tenha medo, não se espante. Afinal, eu, o teu Senhor, não lhe prometi uma vida sem aflições. Não foi isso mesmo? Eu lhe disse: vão haver aflições, vão ter dificuldades, conflitos surgirão. Mas eu também lhe disse: olha para mim, olha para a cruz e tem ânimo, tem bom ânimo, tem coragem, pois assim como eu venci em meu nome, você também vencerá. Haverá, se já não houve na vida de vocês, cristãos, momentos em que você vai estar só, assim como Paulo ficou abandonado, assim como Jesus foi abandonado. Estaremos sem ninguém ao nosso lado, mas aquele que é fiel à sua palavra, não a mim e nem a você, Ele vai nos dizer: eu já tenho te dito, ainda que tua mãe, aquela que te gerou no ventre, venha esquecer de você, mas eu, o teu Senhor, o teu Salvador, jamais esquecerei de ti e estarei contigo até o fim. Haverá momentos de que nossas imensas impossibilidades surgirão diante dos nossos olhos. Contudo, Jesus dirá: tudo pode, tudo é possível àquele que crê. Porque afinal de contas, nenhum dos meus propósitos podem ser impedidos agindo eu, agindo Jeová, agindo Todo-Poderoso, agindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa e que é o Ômega, aquele que é o Criador do universo, de todas as coisas. Agindo Ele, quem pode impedir? Então, é preciso, além de começar, a carreira,
é preciso terminá-la e também guardar ela na sua fé. Na sua fé. Não importa quão difícil possa ser. Não importa quão difícil possa ser o meu e o seu combate. Não importa tão difícil possa ser a nossa carreira, a nossa caminhada. Mas que nós continuemos lutando e perseverando na palavra e promessa de nosso Senhor e Salvador, Jesus. Afinal, aquele que prometeu é fiel. Não deixe nada te parar. Se você é um filho ou uma filha de Deus, um nascido de novo, você não é daqueles que retroagem, que desistem, mas que avançam, a fim de serem salvos. Foi me enviado ontem ou foi hoje, por Clotilde, uma foto do pastor Russell Shedd sentado numa mesa, talvez há poucos dias do seu óbito, da sua morte. E ele ia pregar sobre o efeito de morfina. Seus ossos doíam, metástase, mas combatendo o bom combate, não olhando nem para a esquerda e nem para a direita, mas olhando assim, para frente, para cima, observando a Jesus, o autor e consumador de sua fé. Completamente desmamado do mundo, olhando só para aquele dia sublime em sua vida, quando iria de fato olhar com seus olhos a glória de Deus. Continue, Deus é fiel. E quando estivermos juntos com Jesus, saberemos que em nada estávamos errados. Porque sim, de fato valeu a pena todo minuto perseverado e insistido. Valeu o combate. Valeu ser fiel ao fiel. Portanto, que venhamos refletir que tipo de igreja temos sido. Que tipo de igreja estamos construindo? Que tipo de igreja deixaremos para os nossos filhos, netos e gerações que ainda virão? Que tipo de igreja? Uma igreja viva ou uma igreja morta? Doente e morta. Você é igreja? Nós somos igreja? Como é que está a nossa saúde? Tem muita gente doente, enfraquecida, morrendo e às vezes morta, tendo só fama que está viva, mas na verdade está morta. Que tipo de igreja somos nós? Contaminada, insensível, indolente, paralítica e hipócrita, esperando somente, não é Jesus chegar, a morte chegar? Que Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoe. Vamos ficar em pé, vamos louvar a Deus.